A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Vamos meditar mais um pouquinho aqui na palavra de Deus para que ela venha nos fortalecer, né? Porque a palavra de Deus, ela nos dá o entendimento para nós prosseguirmos na presença do Senhor e renunciando às oferendas do diabo e obedecendo a sua palavra. No livro de Marcos, capítulo 2, do versículo 18 em diante. Mas antes disso, amados, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, uma palavra. Não olhe, nunca você olhe para as críticas, para aquele que vem observar a sua vida, e vem dele olhar para a palavra, ele fica vigiando a tua vida para caçar brecha, para te acusar. Mas ore, jejue, santifique, coloque a vida no altar, independente de crítica, independente de qualquer coisa. Já viu um cavalo, quando as pessoas colocam a sela, muitas das vezes não colocam um negócio nos olhos do cavalo, nas laterais, para o cavalo não olhar para os lados? Faça isso. Não olha para os lados, olha só para frente, olha para Cristo. Busca todo o conhecimento da palavra, se molda dentro dela, todos os dias. Porque quem sabe da sua vida com Deus é o Senhor Jesus, o que habita nas alturas. O que conhece o segredo do seu coração é Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele sabe da sua luta, ele sabe dos seus problemas, ele sabe do seu esforço, ele sabe de tudo. E uma coisa eu te garanto, ele jamais lança fora aquele que vai até ele. Vamos meditar na palavra. Livro de Marcos, capítulo 2, do verso 18 em diante. O título diz assim: O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejumam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhe: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo, enquanto tem consigo o esposo? Não podem jejuar. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe, e o velho, a rotura fica maior. E a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odre velho. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e o odre estraga-se o vinho. Novo deve-se deitar em odre novo. Vinho novo deve-se deitar em odre novo. Amados, vamos observar aqui essa palavra. Essa palavra aqui no começo está falando dos discípulos. Ora, os discípulos de João, os discípulos de João, está falando dos seguidores de João. E os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Eles perguntaram para Jesus: Por que jejuavam os discípulos de João e os fariseus, e os discípulos de Jesus não jejuavam? Por que? Jesus respondeu para eles: Por que isso? Porque Jesus estava com eles. Olha o que Jesus respondeu. E Jesus disse-lhe:
podem porventura o filho das bodas jejuar enquanto com ele o esposo? Quer dizer, Jesus estava com discípulos, Jesus simbolizava o esposo e os discípulos a noiva. Enquanto Jesus estava com os discípulos, eles não precisavam de jejuar, porque o Filho de Deus o habitava com eles. Existe maior poder ou maior proteção de que o Filho de Deus habitar com você o tempo todo? Aqui está falando literalmente, não espiritualmente. Aqui estava falando literalmente, não espiritualmente. Na lei, não espiritualmente. Mas trazendo para os dias de hoje, aí já fala espiritualmente. Mas essa palavra aqui estava falando literalmente, porque Jesus o habitava com eles na época. Olha o que o 14 disse. O 14 não, o 19 disse. E Jesus disse-lhe: podem porventura o filho das bodas jejuar enquanto está com ele o esposo? Enquanto tem consigo o esposo? Não podem jejuar, porque Jesus estava com eles. Mas agora, olha, vamos aqui por 20. Mas dias virão em que lhe será tirado o esposo. Então jejuarão naqueles dias. Porque Jesus sabia que ele ia subir para o céu, que ele ia deixar os discípulos na terra. E aí, assim que Jesus subisse e sentasse à destra de Deus, aí sim, os discípulos iam ter uma luta maior e que deveria, com certeza, jejuar. Porque já não tinha mais o esposo com eles. Aí eles iam ter que jejuar e aí fazer um trabalho espiritual nas suas vidas. Orar, jejuar, clamar ao Pai. E ali o Senhor Jesus ia enviar o Espírito Santo, ia fazê-los verdadeiramente discípulos na graça. Eles eram discípulos de Jesus, mas não tinham autoridade para pregar o seu evangelho. Porque era uma transição da lei para a graça. Na lei, um profeta entrava no santuário e intercedia pelo povo. Até antes da morte de Jesus na cruz do Calvário, a lei operava-se. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, a lei foi cumprida. E aí, os discípulos de Jesus, Deus, em seu Filho Senhor Jesus Cristo, deu autoridade pelo Espírito Santo os discípulos de Jesus para pregar-se o seu evangelho e também fazer discípulos pregadores do seu evangelho. Então, observa-se que na transição da lei para a graça, aí opera-se o Espírito Santo. E o Senhor Jesus Cristo fez pregadores, ganhadores de alma. E os discípulos fizeram outros discípulos ganhadores de alma, e assim sucessivamente ocorre até nos dias de hoje. Mas entenda-se que os discípulos que se ocorrem até os dias de hoje só pode operar alguma coisa pelo Espírito Santo, que é dado.
Então, observa bem, para os irmãos verem a Escritura, de que forma é o trabalho de Deus em nosso Senhor Jesus Cristo, hoje na graça. Vamos para o 21. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. O que significa? Significa que ninguém deita remendo novo em pano velho. Simbolizava quando o Senhor falou que os discípulos dele não jejuavam, mas depois que Jesus subisse, eles iam ter que jejuar. Porque Jesus simbolizava o pano novo. Porque, olha bem para vocês verem, e nós, o pano velho. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe, e o velho rotura fica maior. Então, meus amados, o que significa que Jesus foi a novidade de vida pelo Espírito Santo para nos dar a vida eterna. Porque ali os discípulos não jejuavam porque Jesus estava com eles. Era tudo novo. Jesus era novidade de vida, era salvação, era eternidade. Então não precisava de jejuar. O jejum simbolizava: ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho. Doutra sorte, o mesmo remendo novo rompe, e o velho, a rotura fica maior. Então, nós vivemos pelo Espírito em novidade de vida em Cristo Jesus. E hoje nós temos que jejuar e orar, porque Jesus subiu ao Pai e hoje Ele está conosco em espírito. Mas naquela época Jesus estava com os discípulos literalmente. Hoje em espírito. Hoje nós temos que jejuar e orar e buscar o Pai. Ó o 22. E ninguém deita vinho novo em odre velho. Doutra sorte, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estraga-se o vinho. Vinho novo deve ser deitado em odre novo. Então, o que significa que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus e devemos prestar jejum e oração ao nosso Deus em Cristo Jesus. Porque novas criaturas somos. E a lei era o odre velho. Nós não podemos viver pela lei, mas sim na graça, em novidade de vida. A lei simbolizava o odre velho. E Jesus, o pano novo. E não pode colocar um velho no novo. Você não pode pegar o Velho Testamento, a lei antiga, para viver em novidade de vida em Cristo Jesus. Porque Jesus é nova vida, nos deu nova vida. Nós vivemos em outra vida, em nova vida. O que significa que odre velho é a lei, o Velho Testamento. Pano novo
Senhor Jesus Cristo. Jejum. Hoje, toda a igreja, todo servo do Senhor deve prestar jejum. A Bíblia diz que castra de demônio é tirada com jejum e oração. Por isso, o discípulo de João na lei jejuava e os fariseus jejuavam, porque estavam na lei. Mas os discípulos que andavam com Jesus não precisavam de jejuar, porque Jesus estava literalmente com eles. Hoje o Senhor está conosco em espírito, mas nós devemos jejuar, porque o Senhor não está literalmente conosco em carne, mas em espírito. Mas nós temos que, como o Senhor, Ele colocou nós numa condição de que nós temos que manifestar a nossa fé. Nós temos que nos esforçarmos. Ele sabe de tudo que nós precisamos, mas lá do céu Ele está olhando se nós estamos esforçando para que sejamos abençoados por Ele. Porque o que Jesus fez, homem nenhum fez. Morreu-se, se fez carne, habitou entre os homens, foi zombado, perseguido, chicoteado, crucificado, coroa de espinho na cabeça para nos salvar. Então nós temos que entendermos de que nós não vamos entrar no céu, nós não vamos ter vida eterna de graça. Mas nós vamos ter que lutarmos, guerrearmos, para que possamos ter a vida eterna. Nós estamos numa batalha, lutando para que nós venhamos herdar a herança, que é a vida eterna. Ela não é de graça. Você tem que lutar por ela. E de que forma lutar por ela? Renunciando os pecados, permanecendo na fé, jejuando, orando, perdoando, suportando e prosseguindo. Gemendo, mas prosseguindo. Chorando, mas prosseguindo. Ninguém vai ter vida eterna de graça com facilidade, igual muitos que se dizem, entre aspas, homens de Deus por aí. Não, não vai. Não vai. Não vai. E a igreja passará pela tribulação do anticristo. Eu repito, no livro de Apocalipse, capítulo 20. Até o versículo 7, a igreja está na terra, que é o reinado de anticristo. O reinado do anticristo. No verso 7 do capítulo 20, Satanás vai ser solto por um pouco de tempo, a igreja já foi arrebatada. Ali a igreja já foi arrebatada. Quando Satanás for ser solto, a igreja foi arrebatada. Então, o que significa essa palavra? Ninguém deita vinho novo em odre velho. Outra sorte, o vinho novo rompe os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se o vinho novo. Deve ser deitado em odre novo. O que significa? O homem simboliza o vinho. Você não pode viver no Velho Testamento, na lei, mas sim em Cristo Jesus, que é o odre novo. E nós devemos permanecer em Cristo Jesus, que é o odre novo. Jesus simboliza aqui o odre novo. O odre velho simboliza a lei. E o vinho simboliza a igreja. Então, amados,
vamos permanecer em Cristo, rompendo em fé. Mas na caminhada surgem acusações, críticas, calúnias, perseguições em ambas partes. Isso é bíblico. A nossa batalha, a nossa guerra aqui na terra, ela já tinha sido profetizada, que nós íamos ser perseguidos, que nós íamos enfrentar a batalha. A Bíblia fala que quem vencer herdará todas as coisas. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Quem vencer. Quando a Bíblia fala de quem vencer, é porque ia ter batalhas, ia ter guerras espirituais. Mas alguns homens que se dizem homem de Deus não enxergam dessa forma. Enxerga que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ter uma vida regalada, uma mesa farta, um carrão na garagem, uma gravata praticamente de ouro, um sapato de ouro no pé, digamos assim. Uma mulher novinha, das mais bonitas. Amados, eu quero dizer para vocês que não é bem assim, não. Às vezes, na vida de alguns, é assim. Mas ele passou num processo como José passou. Porque falar do anel que o José levou no dedo e falar de que José foi coroado a rei, a governador do Egito, isso é maravilhoso, todo mundo prega. Mas pregar José no poço, pregar José sendo perseguido pelos irmãos, pregar José levando chibatada, escravo, dormindo, correntado pelos pés, em porão, pregar José sendo vendido para a casa de Potifar, pregar José sendo acusado pela mulher de Potifar de estupro, pregar José 7 anos no calabouço. Até prega. Mas será que eles vão querer passar o que José passou? Será que eles vão querer viver o que José viveu? Não, esse aqui é o anel de José. Quer ser coroado como governador, como muitos pastores aí, ó. Prefeito, deputado, senador. Observa que José foi coroado a governador do Egito, mas observa-se que José passou por um processo de fome, de frio, de couro, de acusações, vendido pelos irmãos. É fácil. É fácil demais. Aí o cidadão jejuma, ora, passa situações terríveis. Aí Deus abençoa ele. Aí o Satanás levanta lá um fariseu, um falso profeta, um filho do cão, e vem tentar tirar a bênção que Deus te deu, ou roubar a bênção que Deus te deu, ou destruir as bênçãos que Deus te deu. Mas só que aquilo que Deus te deu e que Deus abençoou, não tem demônio que te toma e que te derruba. É só permanecer na fé. Só permanecer orando. É só permanecer jejuando, buscando o Senhor. Os chamados de Cristo foram chamados do ventre. O Senhor já sabe quem são os seus escolhidos. Até é triste de dizer isso. É triste. Eu vou dizer uma coisa aqui que é triste, mas é a pura verdade, é a pura realidade. A Bíblia nos afirma que de 1000 vai tirar 100.
e de 100 tira 10. Imagina se os que vão ser salvos, de 1000 tira 100, de 100 tira 10. Agora imagina eu, você que estamos batalhando para a vida eterna, ter que lutarmos para sermos os 10 dos 100 e os 100 dos 1000. Eu calculo-se como vai gerar um filho. Dizem que são muitas... muitos... eu não sei explicar direito para entrar no óvulo da mulher ali. Diz que tem uma batalha e só um passa. Só um entra. Costuma entrar 2, né? Igual eu vejo hoje aí, tem mulher que tem 2, até 3, até 5 filhos, mas é raridade. Ali e outros se perdem. É mais ou menos parecido assim. Amados, a gente prega e a gente luta porque a gente sabe que o céu vai ser um descanso eterno, vai ser glorioso. É uma bênção na vida de qualquer ser humano. E nós, quando pregamos aqui a palavra, ou através do YouTube, é que nós temos um sonho dessa palavra chegar ao máximo de pessoas e que as pessoas entendem que elas precisam batalhar pela vida eterna antes que morra, porque se morrer desconcertado, perde a salvação. Mas nós sabemos que são poucos que vão entrar no reino do céu. A palavra chega a multidões, mas são poucos que valorizam. Jesus veio para todos, mas foram poucos que valorizaram. Então, observa-se que o mundo odeia Jesus. Quantas pessoas têm sido mortas em praça pública por amor do evangelho em alguns países? Quantas pessoas no nosso Brasil têm sido perseguidas e mortas por causa do evangelho, mas os falsos profetas escondem? Por que escondem? Porque faz parte do reinado do maligno. Só usa a palavra de Deus para esconder atrás dela. E engana pessoas inocentes. Mas diz a Bíblia que o justo não ficará enganado. O justo não ficará enganado. Porque o Espírito Santo de Deus que há em nós nos revelará tudo. E nos dará palavra que eles jamais poderão contender. Amados, a Bíblia diz que o esposo, quando ele casa, ele se torna uma só carne. O esposo deve cuidar da esposa. E a esposa, da mesma forma, honrar o marido e cuidá-lo um do outro. Com amor. E observa-se que hoje Satanás tem destruído e entrado na família com uma força terrível e destruído famílias. E eu louvo a Deus por ter conhecido a minha esposa, essa mulher abençoada. E ela também, ela fala para mim que ela louva a Deus por ter me conhecido, porque nós cuidamos um do outro no amor de Cristo. E nisso Satanás tem tido uma fúria tremenda. Mas Deus, com a sua soberania em seu Filho, Senhor Jesus Cristo, nos dá sabedoria pelo teu Santo Espírito para que nós viemos sobressair entre as perseguições e as dificuldades. Porque o Senhor Jesus, ele nos orienta a não lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Porque na realidade nós clamamos a Deus e ele envia o socorro do céu. Clama-me e respondeste-ei. Anunciaste-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando a palavra fala de coisas grandes e ocultas, são coisas grandes e ocultas da palavra e do homem que ele ia anunciar aos seus escolhidos.
se assim o merecer e o Senhor achar ele capacitado para receber. Observa-se que a palavra de Deus não é tanto por falar ou querer mostrar para alguém o que você é, mas sim pelo Espírito Santo, pela visão do céu, porque o Senhor conhece o coração do homem antes do que ele fale alguma coisa. Observa-se Davi, um homem que pecou um pecado mortal. Por que eu observo? Por que eu gosto de citar sobre Davi? Dois homens que eu gosto de citar na Bíblia, Davi e Paulo. Porque Davi, ele cometeu pecado de morte. Mas Deus viu a sinceridade de Davi, o pedido de perdão. Davi arrependeu amargamente. Deus, como conhece o segredo do coração do homem, viu que Davi tinha arrependido. Portanto, o Senhor considerou Davi segundo o seu coração. Diante dos homens, Davi tinha que ser morto. Diante dos homens, Davi não tinha perdão, não. O perdão de Davi era uma forca. E a mesma coisa procede-se até hoje. O homem tem misericórdia, não. O homem não tem perdão, não. Mas Deus perdoa Davi. Mas por que Deus fez isso? Para falar para o pecador. Se você arrepender como Davi arrependeu, eu considero você segundo o meu coração. Eu salvo a tua alma. E quem impede? Quem impede eu de te salvar se você arrepender? O Senhor está falando aqui que não tem pecador que se arrepende que ele não salve. Seja lá o pecado que você cometeu, mas se você arrepender de coração, pedir perdão, você vai ser salvo. Mas Deus vai olhar o seu coração, ver se realmente você arrependeu de verdade, aí ele vai te salvar. Não é só de palavra de boca, não, tem que ser de coração. Igual o apóstolo Paulo. Por que eu gosto de falar de Davi ao apóstolo Paulo? O Paulo não era Paulo, era Saulo. E ele foi para Damasco para matar, perseguir os cristãos, prender e matar. O homem era terrível, o homem tinha um espírito do mal sobre ele. Aí os outros falam, Paulo teve um encontro com Jesus. Que encontro? Coisa nenhuma, rapaz. Jesus parou ele no peito. Para aí, Saulo. Daqui você não passa, não. Jesus parou ele. Que teve encontro, coisa nenhuma. Jesus chegou com o seu poder e para aí, ó. Derrubou ele do cavalo. Parou ele na marra. Botou nele uma cegueira. E falou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegue? Eu não te persigo. Persegue? Quem persegue os meus, a mim persegue. Botou uma cegueira nele. Falou, agora tu vai numa rua chamada direita e vai ficar lá. Não sei se é 3 dias, me lembro bem, vai ficar lá. E aí vai vir um homem chamado Ananias e vai impor a mão sobre você e você vai ser curado dessa cegueira. E o Senhor falou com Pedro, ele há de padecer pelo meu evangelho. E padeceu mesmo. Quando Ananias chegou, o Espírito Santo de Deus falou, Deus já tinha falado com Saulo. Tu és Ananias? Ele falou sim. O Senhor falou que tu vinha aqui, ia me impor as mãos e eu ia ficar curado da visão. E assim sucedeu. Ananias colocou as mãos sobre Saulo, e ele foi curado da visão. Imediatamente foi batizado. Ali ele foi para aprender com o discípulo de que forma pregaria o evangelho. E Deus, pelo seu Espírito, o capacitou de uma forma tão grande que ele foi pregar para os gentios. Ele foi ganhar almas e padeceu pelo evangelho. Padeceu. Sofreu em prisões, levou chibatada, sofreu naufrágio, foi para Roma e foi decapitado. Decapitado é cortar a sua cabeça fora. Tudo pelo amor do evangelho. Então, todos os seguidores de Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que quiser servir o Senhor piamente,
padecerá perseguições. Esse evangelho laico é um evangelho mentiroso, um evangelho anunciado por pessoas satânicas, que só usa a palavra para obter seus bens financeiros, para enganar pessoas inocentes e viver vida larga e perseguir os fiéis. É uma raça que se multiplicou na terra para perseguir e matar fiéis. Mas que os seus dias estão contados. Jesus está perto dos anjos trocar a trombeta. E o Senhor vir nas nuvens para arrebatá-los, os que estiverem vivos na terra, e ressuscitar os mortos que os falsos profetas mataram. E seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e aí estaremos para sempre com o Senhor. E o Senhor disse mais: portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Essa palavra da Bíblia é uma palavra de consolo para o seu coração. Pague o preço, mas vai ter uma eternidade de vida. Nunca mais você vai sofrer, nunca mais vai ter perseguidor, nunca mais vai ter problema. Não, não, não. Porque no novo jardim do Éder, a qual é preparada para a sua igreja, Satanás não pisa lá mais. Que a Nova Jerusalém simboliza o novo Éder, que é preparado para uma igreja santa, lavada pelo sangue do Cordeiro. Jesus abençoe a todos vocês. Leia a Bíblia. Busque a Jesus, que Ele está voltando. A paz do Senhor para toda a igreja.